Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre aquele caso do Argentina Casting que aconteceu recentemente e resumidamente trata-se de um cara que pagou em torno aí de $200 para mais de 150 senhoras que aceitaram fazer vídeos amadores com esse cara. A princípio ele tinha prometido que ninguém ia ver as imagens, esses vídeos aí seriam só comercializados fora do país e as senhoras inocentes, algumas até comprometidas, aceitaram fazer as gravações e ainda fizeram a carinha de quem tá gostando demais. Pelo menos é isso que disse Renato 38, que a gente vai ver aí durante o vídeo, e a princípio eu nem ia falar sobre esse assunto. Mas atendendo a um pedido de um inscrito aqui do canal, o Camus SC, que falou que ia me dar R$100 pra eu falar sobre isso, então aqui estou eu. Além disso também, ele depois comentou de novo em outro vídeo, me chamando de covarde, perguntando por que eu não ia falar sobre esse assunto. Eu não aceito ser desafiado desse jeito. Então, atendendo ao pedido do grande Camus SC, aqui vai o vídeo falando sobre a Argentina Casting, e para falar sobre esse assunto eu trouxe o ponto de vista de Ryan dos Santos, que defendia a ideia que as senhoras que fizeram aquilo foi por causa da crise econômica que tá acontecendo na Argentina, e já o 38 não concorda com isso, porque se for justificar desse jeito, então toda pessoa pobre então vai fazer a mesma coisa, e a gente sabe que não é isso que acontece. Existem outras formas de ganhar dinheiro menos insalsichante, né senhores? A pessoa não precisa se entregar para um completo desconhecido e se arrepender amargamente depois. Mas pelo jeito o negócio foi bem sério, o cara cometeu um crime a partir do momento que ele não deixou claro que ele não teria garantia nenhuma que esses vídeos não iam aparecer na Argentina, e é exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Tente não se impressionar com Ryan Santos defendendo as guerreiras que, mesmo comprometidas, aceitaram fazer esse tipo de serviço. É o tal do Argentina Casting. Tá aqui, ó. Isso aqui não, cara, só se fala disso no nosso país vizinho. Foto de um monte de mulher aqui. Cara, muitas delas eram casadas. A maioria tinha pelo menos um namorado. O maluco ofereceu $200 e as mulheres toparam com ele na câmera. E aí esses vídeos vazaram. Eu acho que o Milei quebrou a Argentina. Rapaziada, não tem emprego para o jovem. O jovem homem, ele pode fugir para entregar comida, para dirigir Uber. E dirigir Uber, cara, já é um trabalho de classe média alta. Por quê? Porque pra você dirigir um Uber, você tem que pagar 120, 150 mil num carro primeiro, né? Pra fazer Uber Black, Uber X. Não é, a barreira de entrada é alta pra dirigir Uber. Pra moto, menos alta. E a mulher? A mulher vai entregar comida de moto? Não vai não! Ela vai dirigir Uber, está exposta a clientes assim? Então, esse negócio da Argentina Casting me doeu como pai de menina. Por quê? Porque a não ser que o pai seja rico e presente, fazer aquilo ali talvez seja a única saída para certos tipos de mulheres. What? Ryan Santos coloca a culpa de Milei nas adúlteras, nas atrizes que ganharam entre 70 e $200. Nossas bisavós, nossas avós, muitas delas viviam em casas que não tinha piso no chão, era chão de terra batida. E nem por isso elas se prostituíram. A culpa nunca é da falta de dinheiro. A culpa da desonra é do pecador e não do contexto. Ryan Santos diz muitas verdades. Inclusive o 666 nesse vídeo é pura verdade. Mas não se pode passar pano para adúltera. Adultério tem que ser crime. Inclusive comprovando que não apenas na Argentina, mas também no Brasil, a classe média foi obliterada. Coloco na tela o print de dados do IBGE. Eu trabalhei na PNAD. Eu trabalhei especificamente nessa pesquisa como agente de pesquisa. Quem fez e quem não fez nível superior nos últimos 12 anos teve o seu salário médio em salários mínimos obliterado a menos da metade. Isso é destruição da classe média. Receba. Pelo desempenho das mulheres, que foi verificado detalhadamente por Wesley, que assistiu a maioria dos vídeos detalhadamente. Não fui eu, foi o Wesley. Elas estavam desempenhando muito bem, como profissionais. As mulheres não pareceram fazer aquilo por dinheiro, mas porque elas quiseram. Para, está doendo. Não é verdade que se tem mulheres se prostituindo a $70, estão todas perdidas. Primeiro, elas são a minoria. Segundo, pelo desempenho delas, especialmente na jante, meu irmão, elas fariam isso de graça. O dinheiro foi só um plus. As nossas avós e bisavós eram dezenas de vezes mais pobres do que os mais pobres que existem hoje no mundo. O mendigo hoje é mais rico do que qualquer imperador de 200 anos atrás. Dizer que essas mulheres, por necessidade financeira, é ignorar a qualidade das roupas que elas estão usando. Nenhuma delas me parece estar com a costela aparecendo de fome. Elas não fizeram isso por falta de dinheiro, e sim por falta de Jesus. Tá aí, senhores. Por um lado, temos Ryan Santos defendendo a ideia que a culpa disso tudo é do Milei. Ele que destruiu a economia da Argentina, e as senhoras lá que receberam um convite do cara não tiveram outra escolha.
foi dentro mesmo fazer o quê? E além disso, tem a questão dos $200. E não é $200 bolivarianos, não. $200 de verdade mesmo. E eu não sei exatamente quanto dá isso se for converter em pesos argentinos, mas deve ser o equivalente aí a perto de R$1.000 se fosse comparar aqui com a nossa moeda. E as senhoras lá fizeram as contas e chegaram à conclusão que compensa. Quando eu vi essa notícia a primeira vez, eu até vi que tinha alguns rumores que pessoas menores de idade também fizeram esse negócio, mas essa informação aí não está confirmada. Pelo jeito, todas eram maiores de idade, assinaram um termo lá concordando com tudo que seria feito, e a culpa é do Milei agora? Aí fica muito fácil, né? A pessoa é comprometida, aí mesmo assim ela aceita gravar um vídeo que ela se arrepende imediatamente depois, aí para não assumir a responsabilidade, a guerreira vai lá e põe a culpa no patriarcado e na crise econômica que o país está sofrendo. Sendo que $200 não resolve o problema de ninguém, né? A pessoa foi porque ela quis mesmo, mas eu acho que o problema de tudo foi que o cara prometeu que as imagens não seriam vinculadas na Argentina, ninguém ia saber de nada, mas eu acho que as senhoras que aceitaram o convite talvez não se deram conta que uma vez que o negócio tá na internet, não tem isso de, ai não, só vai passar em um país e no outro não. Porque mesmo que o cara só venda esses vídeos aí para clientes específicos, mas a pessoa de posse desse vídeo ela pode espalhar pro mundo inteiro se ela quiser. Mas elas não sabiam, gente. E tem outra, quem tem que achar ruim são os maridos das senhoras que aceitaram fazer isso e eram comprometidas. E as senhoras que aceitaram gravar o vídeo devem bater no peito e falar que é isso mesmo, chupa Argentina. Ninguém tem nada a ver com isso, meu corpo, minhas regras e não importa nada. Se a pessoa é adulta, recebe uma proposta dessa e decide aceitar, ela fez por vontade própria. Adianta agora colocar a culpa no Milei e no patriarcado e não sei o quê? Por isso que eu acho que o Ryan Santos errou nessa análise aí, o sociólogo. Você querer justificar a sua condição financeira para aceitar fazer esse tipo de coisa, eu acho que isso é você tirar a responsabilidade da pessoa que aceitou fazer o negócio de forma consciente. Mas pelo jeito, ficou ruim pro cara lá, ele tá até preso por causa disso, e não adiantou nada o cara ter explicado como que seria feito o negócio, pedir para as senhoras lá assinarem um acordo, concordando com tudo, porque se a pessoa dizer depois que se arrependeu e que ela não sabia muito bem o que estava fazendo, o que vale lá na Argentina também é a palavra dela, e o cara que se lasque. Aí o 38 ainda disse que o rapaz aí que trabalha com ele assistiu às imagens para poder avaliar o desempenho das senhoras e analisando as microexpressões faciais, chegaram à conclusão que na hora das gravações tava uma beleza, todo mundo tava gostando, tudo pela sétima arte, né, senhores? O Pix já tava na conta e tome-lhe. E eu acho que aí também já é demais ficar analisando as microexpressões. Se a pessoa aceitou e tá de acordo e tudo, por que que na hora do vamos ver ela fingiria insatisfação? Se a pessoa tá gostando, ela tem que mais é que demonstrar mesmo. Mas sinceramente eu não acho isso legal. Talvez seria melhor se o cara lá tivesse contratado profissionais do ensalsichamento. Mas ele preferiu convidar senhoras que nunca tinham atuado nesse tipo de filme e até senhoras comprometidas. E aí é sacanagem. Tantas profissionais aí em busca de uma oportunidade vai querer contratar uma civil pra depois dar problema ainda? O que eu vi aqui que estão acusando esse cara é dele ter se aproveitado da vulnerabilidade financeira dessas senhoras. E além disso, eu dei até uma pesquisada aqui porque no primeiro momento eu não entendi bem por que que o cara foi preso, sendo que todo mundo fez de comum acordo. Mas pra não falar nenhuma informação errada, eu dei uma pesquisada e o que diz aqui é o seguinte, um resumo do porquê que o cara foi preso. Diz aqui que o contrato mais o pagamento que ele fez não anula o crime quando há mentira sobre o que realmente ia acontecer com o material. É parecido como vender um produto dizendo que é só para uso pessoal e depois colocar na internet para todo mundo ver e lucrar. A defesa dele argumenta que era só um negócio com consentimento, mas a Justiça Federal até agora está considerando o engano como central e manteve a prisão preventiva. Ou seja, o problema não foi o cara ter gravado as atuações que ele teve lá com as pessoas, mas sim o fato dele ter falado que isso só seria comercializado em outros países, mas infelizmente para as senhoras lá acabaram descobrindo isso com uma rapidez impressionante. Tipo assim, gravaram num dia, no outro já estava na internet lá na Argentina para todo mundo ver. Se você tentar justificar essa atitude das senhoras falando que elas só aceitaram por causa da condição financeira, o que você tá fazendo na verdade é confirmando aquela teoria do Mamãe Falei que diz que quanto menor as condições financeiras da pessoa, mais facilidade ela tem para se entregar amorosamente. E isso não é justo.
As senhoras lá são livres para decidir o que elas querem fazer da vida delas, e se elas se arrependerem depois e exigirem explicações, elas são livres para isso também. Agora, se elas vão devolver os $200 que elas receberam pelo trabalho, talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários quem você acha que tá certo nessa história. É o Ryan dos Santos ou o Renato 38? Eu mesmo sou a favor do livre mercado. Se tem alguém querendo comercializar alguma coisa e é da vontade dela, vambora, é dentro. Mas por outro lado também o cara não tinha nada que ter mentido e falar que o negócio não ia ser postado na Argentina. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao bar Bela Merendeira Prochasca, jovens senhoras inocentes que não sabiam muito bem o que estava fazendo e acabaram se entregando para um cara que ela nem conhecia por causa de R$200, mas imediatamente elas se arrependeram porque elas nem imaginavam que ia acabar vazando as imagens do desbeiçado bolivariano emocionalmente do Sam no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!